Então, pessoal, tá todo mundo me vendo bem aí? A imagem tá boa? Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos aí mais uma vez. Tá, tô vendo aqui o feedback de alguns, né? Só consegui fazer o primeiro ano também, maravilha, não tem problema. O importante é a tentativa aí, né? O esforço de ter feito alguma coisa, tá? Mas é importante que, assim, quem não fez nada, vamos dizer assim, quem não fez nada, talvez tenha alguma dificuldade aqui na aula de hoje, mas pode também fazer isso durante a aula, tá bom? Porque a aula hoje ela vai ser mais trabalho para vocês do que para mim. Nas duas aulas que antecederam a essa, eu falei, e hoje vocês vão fazer um trabalho. Na verdade, na aula, vou falar um pouquinho, fazer essa introdução aí da aula, né? E vocês vão trabalhar já sobre aquele plano, tá? E eu estou introduzindo um assunto novo, na verdade, ao invés de falar para vocês e dar a teoria, eu estou colocando vocês direto na prática, tá? Direto na prática. Então eu planejei isso na aula passada, quando eu pedi para vocês fazerem a atividade para hoje, tá? Então a gente vai, basicamente o que a gente vai fazer, eu vou explicando aqui, né, agora no início da aula e na parte inicial aqui, eu estou com um PowerPointzinho aqui para explicar, né, para ficar claro para vocês aí, para que não fiquem dúvidas, né? Eu vou pedir a vocês que sempre que tiverem dúvidas, como essa que o Pedro teve, sempre que tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas para mim em qualquer um dos canais que vocês quiserem colocar. Tem o WhatsApp, tem e-mail, tem o Facebook, tem, assim, o que não falta, na verdade, são canais para me encontrar. Tem o próprio Miro, o board do Miro, vocês vão me encontrar também lá. Então, eu vou pedir a vocês que teve alguma dúvida, traz logo a dúvida para mim, né? O quanto antes, para que eu já, quando eu entrar na aula seguinte, eu já esteja, vamos dizer assim, com a sua dúvida resolvida, tá? E que não atrapalhe o andamento e o desenvolvimento dos trabalhos. Porque, assim, eu vou ser bem claro com vocês, né? Não fazer o trabalho na semana pedida vai, assim, comprometer o curso inteiro, tá? Porque eu mudei a rota completa do curso de administração. Ao invés de falar, eu estou colocando vocês mais na prática, como vai começar hoje, na turma de inovação e empreendedorismo. Eu já estou na sexta aula e está dando muito certo lá essa prática no Miro. E com vocês vai começar de forma mais intensa hoje. Beleza? E eu queria muito que vocês aproveitassem, né? Aproveitassem, porque de fato, o que eu vou fazer com vocês, pessoal, aqui, o trabalho que a gente começou na aula passada, é uma grande oportunidade para vocês. Eu vou explicar por quê. Tá? Em administração, a gente tem, eu sempre gosto de colocar aquele conceito, né, de administração de CPF e administração de CNPJ. Tá? Então, um CPF bem administrado, tá, vai gerar CNPJs também bem administrados. Tá? Se a pessoa tiver essas noções, né, de elementares, básicas de gestão e se dedicar ao tema de administração. Tá certo? Então, as atividades que eu estou passando para vocês, elas são fruto, né, de uma experiência grande que eu tenho em gestão, uma série de cursos que eu fiz desde 2011 na área de gestão, mas, sobretudo, de 2018 para cá, eu fiz uma série de cursos online, coaching, onde eu, como aluno, exercitei uma série de ferramentas. Tá? Parte dessas ferramentas que eu exercitei, eu estou aproveitando aqui com vocês. Eu estou criando, vamos dizer assim, um método de gestão, né, e de colocar para vocês uma atividade que vocês, vamos dizer assim, sem o auxílio direto de um coaching, sem o auxílio direto de um consultor, vocês consigam fazer um plano pessoal. Tá? Então, é muito mais, o que a gente está discutindo aqui é muito mais do que a nota e ser aprovado em administração e ter mais uma disciplina lá no currículo para formatura. Tá? É um planejamento de 5 anos, né, que talvez vocês nunca tenham feito e que eu estou tentando guiar vocês para isso.
E o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando isso para, usando o trabalho de vocês, usando a construção que vocês estão fazendo, para que eu possa explicar a parte teórica da administração. Tá? E essa turma agora, essa turma aí essa turma que a gente está começando, que a gente está agora na terceira aula, né? Hoje é a terceira aula. Essa turma, assim, é uma turma que, assim, teve bastante sorte, né? Porque eu mudei muita coisa agora, tá? Mudei muita coisa agora. O curso, por exemplo, do semestre passado, os alunos gostaram muito, foi bom, eu acho que foi bom, mas esse curso desse ano está muito melhor. Agora, seguinte, ele vai ser tão melhor para vocês, tanto mais vocês se dediquem e se esforcem na tarefa que eu estou passando, tá? Porque eu estou dando esse alerta agora, porque talvez uma parte já tenha tido essa percepção, né, de que o que eu estou construindo com vocês é uma espécie de uma mentoria para que vocês consigam fazer um plano, um planejamento, tá? E a gente vai trabalhar muita coisa na disciplina em cima disso, de modo que, repetindo, muito mais importante do que a nota que vocês vão ter no final vai ser o conjunto da obra que vocês fizeram junto comigo aqui na disciplina, tá? Então, vamos dizer assim, um trabalho feito de qualquer jeito, sem muito interesse, vai significar, na verdade, um planejamento pessoal para cada um de vocês também, mais ou menos, tá? Medíocre, tá? E eu não quero, né, que vocês façam nada assim, esqueçam isso, né? Vamos tentar sair um pouco da média, né? E vamos esquecer, assim, em gestão de resultado, a gente precisa esquecer a palavra mediocridade, tá? Então, vamos todo mundo se envolver e se engajar de fato nas atividades, tá? Para a gente começar aqui, tá? Eu vou dar uma passada rápida aqui, eu vou abrir aqui opa, só um segundo. Eu vou abrir aqui, eu vou mudar de tela, tá? Vou mudar de tela agora para a gente poder começar aqui. Deixa eu ver aqui. ADM. Vou passar alguns slides, como sempre, assim, bem rapidinho, né? Para que vocês percebam que a aula tem um planejamento, tem um norte, né? É bem importante isso. Deixa eu mudar de tela agora. Então, está todo mundo vendo agora outra tela minha, né? Aqui. Deixa eu aqui abrir essa tela. Então a gente tá ainda no primeiro módulo. Eu dividi o curso em módulo. Na verdade, essa aula de hoje é a última aula desse módulo, tá? Esse módulo que eu chamei de os primeiros passos, tá? Então, a atividade que eu ainda vou passar hoje, que vocês vão fazer comigo hoje, na verdade é o começo do processo, tá? Então a gente vai trabalhar aí pelo menos mais 3 outros módulos, 3 meses, né? Onde cada módulo vai ter um resultado explícito. Vocês é que vão construir o resultado do módulo, tá? Todo conteúdo que eu estou dando vai ter que gerar um resultado. Nessa primeira parte é uma minuta, vamos dizer assim, um esboço de um planejamento estratégico, tá? Então, como é que eu chamei essa aula 3? Eu chamei essa aula 3 de planejamento ágil e prático. Por que eu estou dando esse nome? Eu estou dando esse nome porque um planejamento estratégico que vocês vão participar seguramente, vocês quando estiverem trabalhando em alguma empresa, ou tiverem a própria empresa, ou mesmo no serviço público, se faz muito planejamento estratégico, e vocês vão participar de oficinas onde vai ter um consultor, vai ter alguém orientando o planejamento estratégico da empresa, certo? Só que esses planejamentos, normalmente, esses planejamentos empresariais, principalmente de empresas muito grandes, eles têm um prazo definido, e esse prazo normalmente é um prazo médio e longo. Se faz um planejamento para 3 anos, para 5 anos, até para 10 anos. Então, vocês devem imaginar que um planejamento de 10 anos, um planejamento para 5 anos, não se refaz todo mês, tá? A menos que tenha alguma coisa muito diferente no processo, né? E aí você tem que refazer tudo, né? O planejamento de uma empresa,
Então, existem, né, consultorias, existem consultores, existem empresas se mobilizam, existem pessoas que facilitam o planejamento estratégico. Tá? Eu participei de várias facilitações de planejamento estratégico e fui aprendendo também fazendo isso, né, em várias empresas que eu passei, além da UFAL, empresas públicas, enfim. E eu passei também por dois processos de coaching, onde eu fiz um planejamento estratégico pessoal, que é isso que eu estou guiando vocês para fazer. Tá? Agora, qual é a diferença do que eu estou falando para o que a gente vai fazer? A diferença é que hoje em dia, né, com a velocidade das coisas, com a velocidade das mudanças, com a tecnologia, esses planejamentos de médio e longo prazo, eles estão se modificando. Na verdade, a gestão está se modificando. Tá? Por que está se modificando muito rápido? Por causa da velocidade das mudanças, das tecnologias, das coisas inusitadas que estão acontecendo, como, por exemplo, a pandemia. Tá? Quem fez um plano para alguma coisa antes da pandemia, tá, teve que fazer o que, basicamente, hoje? Teve que replanejar. Por quê? A gente já está aí há pelo menos 1 ano e quase 6 meses, né, numa situação completamente atípica. Do mesmo jeito que é atípica para nós, né, é atípica para todo mundo. A gente está tendo aula hoje online, né, nesse nível que a gente está vendo, em função da pandemia. Ninguém se preparou antes para isso. Né? Então, como ninguém se preparou, as empresas e todo mundo teve que fazer um replanejamento. Então, a cada novidade, a cada coisa nova que acontece, de muito grave, que afeta o projeto, então o que tem que se fazer é um novo planejamento. No nosso caso, pessoal, né, a nossa vida, ela é muito dinâmica. Então, a atividade que eu passei para vocês, assim, talvez até tenha chocado um pouco, né? Não, como é que eu vou fazer um plano para 5 anos, né? Na verdade, 5 anos, né? Eu estou colocando 5 anos para vocês, correspondem aí, sei lá, quase 1/4 da vida de vocês, né? E parece, na verdade, na idade que vocês estão, parece muito tempo, mas na verdade não é. Tá? Então, eu imagino que vocês tenham tido dúvida, né? Algumas pessoas já mencionaram aqui que fizeram só para 1 ano. Vocês podem ter feito só para 1 ano, porque por 2 motivos. Um é que não deu para fazer até o 5º ano, e porque eu já fiz esse tipo de atividade, e quando chega no 2º ano dá vontade de desistir, no 2º ano, no 3º, porque são coisas que aparentemente são tão distantes para a gente que trava. Né? Tem gente que faz, não, como é que eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a 6 meses, quanto mais daqui a 5 anos, que é isso que o setor está querendo. Tá? Então, eu vou reforçar com vocês que vocês vão sim escrever neste mapa mental, neste material que a gente está construindo, vocês vão escrever os 5 anos. Tá? Só que a gente vai trabalhar mais concretamente o projeto de 1 ano. Normalmente é assim que se faz. Se projeta um tempo mais longo, para quê? Para que vocês consigam enxergar um ponto B, né? Um ponto B mais distante. Né? Deixa eu passar aqui os slides, né? Para que vocês consigam enxergar um ponto B mais distante. E para chegar no 5º ano, na meta do 5º ano, o que vocês vão ter que fazer é o quê? Cada ano, executar cada ano com o objetivo de chegar na visão de vocês. A visão de quê? A visão dos 5 anos. Tá? Então, a aula hoje, né, eu dividi mais ou menos assim, o planejamento dos 5 anos, que é isso que a gente está tratando agora, que é isso que vocês estão vendo aqui. As áreas da vida, eu falei isso na aula passada também, comentei sobre isso, né, eu coloquei 3 áreas, na verdade, pessoal, financeira e profissional. Só que, como eu falei na aula passada, vários coachings, vários métodos, subdividem isso de outra forma. E, na verdade, eu quero que vocês subdividam da forma que vocês acharem melhor. Tá? Eu já coloquei 3, num questionário que eu fiz com vocês eu coloquei 5, se não me engano, para que vocês escolham e dividam da forma que vocês achem melhor, que cada um de vocês acha melhor. Eu quero tratar só profissional e eu vou tratar pessoal e financeira como uma coisa só. Beleza, só que fica um pouquinho mais complicado de separar as coisas. Quando a gente separa, a gente ganha clareza. Tá?
Uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem aqui, que é outra parte assim também difícil, que às vezes trava, vocês devem ter dividido aí a vida aí em 3 ou 4 ou 5 áreas e colocaram um objetivo para cada uma das áreas, certo? Então, o que vocês vão fazer na aula de hoje, tá? É preciso que vocês já podem começar a pensar agora, podem começar inclusive a olhar o board, olhar o plano que cada um fez, pode olhar agora enquanto eu vou estar falando aqui, tá? Eu quero que vocês escolham e marquem, mude de cor lá no Miro, marquem um objetivo de um ano, tá? Só precisa marcar o primeiro ano, ou seja, quem fez até um ano, marca só um. Marca, escolhe, eu sei que as pessoas colocam, eu já vi vários boards de vocês, tá? Eu sei que teve gente que colocou 3, 4, escolhe qual é o seu principal objetivo entre todos os planos, entre todos que você pensou para os próximos 5 anos. Escolhe um só, tá? Por quê? Eu vou escolher um e vocês vão trabalhar na atividade de hoje apenas um. Os demais, eu ensinando a vocês a técnica, tá? Que é isso que eu quero, ensinar a técnica de planejamento estratégico para um objetivo. Se alguém da turma quiser, na sequência dessa aula, fazer para 3, 4, 5, 6 objetivos, aí é com vocês. Se quiserem que eu ajude nesses outros objetivos, pode ser também. Se quiserem usar o board e fazer mais de um lá no board, porque eu vou estar vendo, pode ser também. Mas o que eu vou exigir, assim, como mínimo da disciplina, é que se faça pelo menos para um objetivo, tá? E aí entra a grande dificuldade que eu imagino que vocês comecem a ter, que é a dificuldade de escolher. Tá? Decidir não é fácil. Você olha para 3, 4 coisas que você colocou e você diz assim, não, mas eu vou ter que escolher esse como principal. Esse exercício é o exercício do foco. As escolhas que vocês vão ter que fazer todos os dias. Para mim não é fácil também, não é fácil para ninguém olhar para 2 objetivos que a gente quer muito e dizer, não, meu foco é esse ano, ou essa semana, ou hoje eu vou focar nesse aqui, ou esse mês eu vou focar nesse aqui, tá? Porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa várias outras de lado, mas a gente se concentra e a gente vai direto e a gente rende muito mais naquela direção, tá? Isso é gestão na prática, tá? Vocês vão fazer isso. E aí vocês vão fazer uma atividade aqui que é equivalente, não é igual à atividade que os alunos de empreendedorismo fizeram como primeira atividade, tá? Então, uma coisa, esses 4 itens que estão abaixo, seus pontos fortes aqui, né? Seus pontos fortes, pontos fracos, as ameaças e as oportunidades, vocês vão pensar nisso agora. Eu não vou explicar isso agora para já não perder muito tempo, mas vocês vão pensar nisso aqui hoje nessa aula. Qual é o objetivo do plano? O objetivo é que vocês, para um objetivo que vocês tenham para o ano que vem, escrevam um conjunto de ações. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Para quê? Para atingir aquele objetivo. Então, muitas vezes um objetivo demanda várias tarefas. Mas quais são as tarefas principais, quais são as tarefas mais importantes que eu vou fazer para chegar naquele objetivo? Vocês vão ver agora que é muito diferente você ter um objetivo e você pensar numa coisa e sair fazendo, aleatoriamente, tá? E outra coisa é vocês fazerem o que vocês vão fazer aqui comigo, tá? Veja que vocês vão pensar na ação que vão executar. Basicamente, esse é o objetivo da aula de hoje. É vocês construírem uma ação que seja adequada e que lhe leve mais rápido para o objetivo. Tá? Então, esse tipo de técnica que eu vou ensinar a vocês aqui hoje, pessoal, eu uso praticamente no meu dia a dia. Tá? Eu fazia isso de forma um pouco intuitiva, né, inconsciente, e hoje eu faço isso de forma consciente. Tá? Mas o exemplo, vou falar sobre esse exemplo, né, sobre como eu uso isso no meu dia a dia, durante a aula, quando vocês estiverem fazendo atividade. Tá? E aí se constrói um conjunto de ações estratégicas, táticas e operacionais.
três coisas bem importantes para gestão estratégica, tática e operacional, mas eu vou explicar isso mais adiante, tá? E vocês vão entender. Então, voltando, tá? Esse slide é recorrente, porque é um ponto A, que é onde a gente está, e o ponto B é onde a gente quer chegar, tá? A jornada, que eu falo sempre, né? Essa jornada, vocês vão pensar nela, vocês escreveram ela para o 5º ano. No entanto, a gente vai trabalhar somente para um ano. É como se tivesse o ponto A, o ponto B1, o ponto B2, o ponto B3, o ponto B4 e o ponto B5. É como se todo ano fosse um novo ponto B. E também, naturalmente, é natural para vocês que são de engenharia, né, pensando até num código computacional, né, num programa, é natural que quando vocês chegarem no ponto B1, o ponto B1 passa a ser o novo ponto A e vocês saem em busca agora do ponto B2, que é o ponto B do ano seguinte. Tá? Acho que está claro, eu acho que está claro para todo mundo essa questão desse mapa. E, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acabei de mencionar. Se vocês pegarem o objetivo principal, alguém já tiver internalizado isso e já estiver fazendo, beleza, ótimo que esteja fazendo. Só que vocês vão entender que aplicando o que a gente vai aplicar hoje, a gente está mais próximo da linha azul, que está aqui em cima. Tá? Essa linha azul aqui, ela, na verdade, é a linha ideal, né? É a linha que a gente deseja perseguir, tá certo? Então, deixa eu passar aqui mais um. Esse slide apareceu na aula passada. Eu coloquei em bold aí, eu grifei as coisas mais importantes da aula de hoje. As escolhas das jornadas envolvem tomada de decisão, isso que eu já pedi para vocês fazerem, escolhi apenas uma. Defina um prazo único para todas as áreas da vida. Na verdade, vocês vão definir um prazo, eu já defini o prazo para vocês, são 5 anos, mas a gente vai trabalhar no curto prazo com 1 ano. Tá? Então, e vocês vão avaliar e escrever o que você de fato tem em termos de habilidades, competências, conhecimento, dinheiro e network, recursos, tá? Para o ponto B. É natural que, para que vocês atinjam um objetivo, o ponto B, vocês precisem disso tudo. Vocês precisam de alguma habilidade em algo, de alguma competência, de conhecimento, de recursos para se mobilizar até o ponto B, tá? E também de networking, que é uma coisa que pode ajudar muito vocês no caminho. Tá? Então, quando vocês tiverem escrito essas coisas, vocês estão com um ponto A um pouco mais claro. O que é que eu tenho e o que é que eu não tenho. Tá? Essa etapa, dentro de um planejamento consultivo, dentro de um planejamento um pouco mais elaborado, né? Vamos dizer assim, menos rústico, menos ágil do que esse que a gente está falando, essa etapa se chama de diagnóstico. A definição do ponto A é o diagnóstico, é o que a empresa tem agora para a gente partir. O que é que ela tem? Então, se constrói tudo o que a empresa tem. No caso de vocês, eu estou trazendo da pessoa jurídica para a pessoa física, vocês vão construir tudo que vocês de fato têm. E defina o ponto B, onde você quer chegar, que isso vocês já fizeram. O restante aqui a gente vai fazer, mas é parte das próximas aulas. Tá? Então, essa parte aqui, os pilares da vida, só para lembrar, né, a gente já passou. Tá? Essa é a forma que eu estou dividindo gestão, a gente vai voltar nesse slide algumas vezes durante o curso. Tá? A gente tá, hoje, o que é que a gente está fazendo? Vocês estão trabalhando o primeiro pilar aí, que é foco e clareza. Foco, o que é? Definição do objetivo. É fácil a definição do objetivo? Não. Mas se você definir o objetivo errado, claro, você pode mudar no meio do caminho, você pode mudar na sequência, mas você vai estar indo, e se você não definir o objetivo, você está indo para um lugar que você não quer, tá? Que você vai chegar lá e vai dizer assim, não era bem isso que eu queria. Claro que você pode definir uma coisa que você quer hoje, você traça um plano, você chega lá e quando você chega lá, você diz, não era bem isso que eu queria, tá? Pode acontecer, isso tudo pode acontecer, mas parar para pensar, fazer o exercício hoje, aumenta a clareza. Porque você fica com 3, 4 coisas que você já deve ter escrito aí, e quando você olha para uma, para outra, você vê, não, ó, ou isso,
Eu não vou conseguir essas duas, tá? Eu imagino que tenha muita gente que tenha muita gente aqui que de repente queira fazer o mestrado, mas que de repente também queira trabalhar. Queira ir para a vida acadêmica, mas queira fazer algum trabalho no mercado, enfim. É uma dúvida muito comum essa. As duas coisas podem ser feitas? Podem. Mas fazer só uma vai possivelmente gere um resultado específico melhor, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui. Uma pessoa que faz o mestrado, ou até que faz uma graduação, né, e trabalha, ela tende a ter um desempenho, tá? Se todos fossem iguais, quem estuda e trabalha tem a tendência de ter um desempenho um pouco inferior a quem só estuda. Por quê? Por razões óbvias. Vai pegar aquele tempo todo e vai dedicar ao estudo. E quem trabalha e quem faz outras coisas vai pegar aquele tempo todo e vai dividir por 3, 4, 5 coisas que faz. E aí, assim se perde o foco. Pode até ir muito bem, mas vai muito bem em cada uma das coisas um pouquinho. Tá? Então, quando a gente define uma coisa clara, fica bem mais rápido o caminho e talvez um caminho um pouco melhor. O segundo pilar é o método, é método para chegar no resultado. O que vocês estão vendo aqui hoje, por exemplo, eu tenho uma meta clara na aula de hoje, que é o quê? Que é ensinar vocês um método de planejamento. Ou seja, em relação à aula, em relação à jornada da aula, que é uma microjornada, eu tenho foco, tenho clareza, eu sei onde eu quero chegar com vocês hoje e eu vou usar um método para isso. Eu estou explicando, basicamente, o método que vocês vão usar para isso. Para qualquer resultado, qualquer planejamento que vocês fizerem na vida, vai ter um método. Tá? E o método, no caso específico de administração, às vezes importa e às vezes não muito. Tá? Por exemplo, quando vocês estão estudando cálculo, física, química, o método que o professor dá, ele importa muito. Se não for naquele método, você praticamente não chega no resultado. E no nosso caso de administração, não. Você pode ir por... Cada um escolhe um método e todo mundo pode chegar no mesmo caminho. Um vai gastar mais, outro vai gastar menos, um vai gastar menos tempo, outro vai gastar mais tempo. Por quê? É como uma viagem, né? Por exemplo, se a gente combinar hoje, pessoal, daqui a um mês vai ter uma aula que a gente vai fazer, que vai ser lá em Recife, e todo mundo tem que ir para Recife, né? A gente vai se encontrar lá no dia, sei lá, 1º de setembro, tá? E a gente vai ter uma aula lá. E a gente se encontra lá no lugar tal, às 11 horas. Então, qual é o resultado disso que eu estou propondo para vocês? Todos nós, num determinado horário, num local que eu marquei em Recife. Tá? Como cada um vai? É o método da viagem. Um pode ir de avião, outro pode ir de ônibus, pode ir de carro. Tem vários métodos. O método é o como eu vou fazer para chegar lá. E normalmente, por exemplo, depois que a gente estiver lá, depois que tiver todo mundo lá em Recife, né, no lugar que a gente combinou, o resultado já foi atingido. Importa o método depois que está todo mundo lá? Não importa. Já chegou todo mundo. Claro que um pode ter tido problema, pode ter chegado mais cansado e tudo, mas para o objetivo nosso lá, o método pouco importa. Então, quando a gente está trabalhando planejamento, tá? A minha ideia é passar isso para vocês, passar esse conceito de que métodos importam, mas que método não é tudo. Cada um de vocês vai ter um. Tá? Se eu pedir a vocês para fazerem uma atividade, um exercício, né, como esse que eu acabei de pedir para vocês, cada um fez de um jeito. Usaram a técnica, usaram o mapa mental, usaram o Miro, mas cada um pensou de um jeito, cada um... teve gente que pensou sozinho, teve gente que perguntou a alguém, estou em dúvida. Então, cada um tem um método. E o resultado é o que vocês fizeram até agora. Tá? E depois que a gente planeja, aí tem execução diária, monitoramento, mas essas coisas eu vou passar porque não é o objetivo da aula de hoje. Essa parte de metas, né? A gente vai... Esse gráfico também, essa figura é muito importante, né? As metas foram audaciosas? Essa pergunta eu vou fazer para vocês, na verdade, na próxima aula. Porque hoje... a gente vai trabalhar especificamente uma coisa e na próxima, ou daqui a 15 dias, eu não sei, porque vai depender muito do andamento do desempenho de vocês também, e meu, se a gente consegue, já na próxima aula, ter algumas metas especificadas. Mas isso a gente vai chegar já lá.
Tá? Eu vou... Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou passar para a atividade direto agora. Vocês podem ir para o board. Eu vou escolher um board aqui para dar o exemplo do que é que todo mundo vai fazer. Eu já coloquei no board de vários de vocês, eu copiei e colei a atividade, basicamente. E eu trouxe para lá, eu trouxe para a atividade, boa parte da turma já deve ter, tem lá o passo a passo do que vocês vão fazer. Vocês podem ir lendo, tá? Eu vou fazer uma explicação aqui rápida, mas vocês podem ir lendo o que está lá no board. Quem não tiver com a descrição da tarefa no board ainda, vai entrar no board que eu vou colocar agora para vocês, vão copiar e colar para o board específico, individual, e cada um vai fazer a atividade que eu vou pedir no board específico individual. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui de tela agora. Deixa eu mudar aqui de tela, deixa eu ir para essa outra tela aqui. Então, vocês estão aparecendo aqui, eu vou tirar vocês aqui dessa tela aqui, deixa eu colocar para cá. E a gente está aqui no Miro. Tá? Tem algumas questões aí do Miro que estão um pouco atrapalhadas até para mim ainda, tá? Não se preocupem muito, né, com as dificuldades de uso do Miro, porque é só uma ferramenta. O importante é que vocês entendam. Quem tiver com muita dificuldade, pega um papel e uma caneta e faz o exercício num papel e uma caneta, com papel e caneta e tira uma foto e manda para mim como resultado do trabalho. Pode isso, tá? Mas quem fizer aqui, entre outras coisas, vai estar aprendendo muito mais uma ferramenta poderosíssima de tecnologia, tá? E de trabalho colaborativo, que é muito importante para a gestão também. Então, pessoal, a primeira coisa, né, é que eu acabei me confundindo um pouco no Miro. Eu tenho 2 contas no Miro, tá? Isso infernizou um pouco a minha vida nos últimos dias aqui. Eu tenho uma conta que eu pago e eu tenho uma conta educacional, que é essa que eu uso com vocês. E aí o que aconteceu? Aonde foi que eu me atrapalhei? Eu peguei e comecei a criar alguns boards que era para eu ter criado na conta educacional para que vocês tivessem acesso. E eu acabei criando na minha outra conta. A gente pode mover o board de uma conta para outra? Pode. Mas eu só consigo mover o board de uma conta para outra de um em um. E eu criei aqui, ó, vocês estão vendo aqui em cima, né? Deixa eu ver aqui o celular, ver se vocês estão com a mesma imagem que eu estou aqui. O que é que vocês estão vendo aí na tela, pessoal? Porque o meu celular aqui acabou a bateria. O meu. O que é que vocês estão vendo na tela? Só o board? Eu estou no board também? Sim. Tá. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui em cima que tem um AEP #02? Aqui. Sim. Então, Mas eu acho que você não está no board mesmo. Você está tipo, na página principal do Miro. Pelo menos aqui no meu está aparecendo isso. Na página inicial que aparece vários modelos. Isso. Não, isso. Eu não entrei no board ainda. Isso está certo. Eu não quis entrar ainda, não. Eu vou entrar ainda. Tá? Eu estou na página inicial, então é isso que eu quero. Aqui em cima, tá? Não tem um AEP02, não tem um IE #02 também, não tem, Sim, não tem administração 03. Cada coisa dessa aqui, cada pasta dessa é um projeto meu. O projeto administração, por exemplo, eu vou clicar aqui em administração, então aí vai aparecer todos os boards da disciplina de administração. É como se fosse uma pasta que eu criei, esse projeto aqui. E aí o que acontece? Eu criei essas pastas todas das 3 disciplinas, que eu tenho uma pasta para cada disciplina. E os boards que cada um compartilhou comigo, eu joguei dentro dessas pastas. Aí, pouco antes de começar essa aula, quando eu comecei a organizar as coisas aqui, eu disse, eu vi que eu tinha colocado essas pastas na minha pasta aqui, na minha conta que é paga. Tentei transferir, não consegui, né? Não consegui. Eu vi que tem que entrar de um em um. E aí eu vou fazer isso depois e a gente não vai se atrapalhar por causa disso. Eu estou só colocando isso porque se alguém tentar também fazer esse tipo de coisa, né, pode acabar tendo algum problema. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse board, tá? Por exemplo, tem um board aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, meu mouse está aqui, ó. Eu estou falando desses caras aqui.
Esses 3 caras foram 3 projetos que eu criei que são subpastas. Aí eu entro aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver se tem... Eu vou pedir para vocês, todo mundo que criar um board comigo, coloca ADM de administração, hashtag 03, que é a turma 3 de administração online, tá? E depois coloca o nome, porque fica mais fácil. Veja que meu board aqui está cheio de coisa, e eu sei que aqui a Tayane é de inovação e empreendedorismo, turma 2, tá? Por exemplo, João Ricardo, Chayane, eu sei de onde eles são, né, já, mas pelo que está no board eu não sei, pelo nome do quadro eu não sei. Então eu vou pedir que tudo que vocês coloquem, compartilhem comigo, antes de colocar o nome, coloca o nome sempre, porque o nome fica fácil de acessar. Se vocês tiverem uma dúvida que me mandarem pelo WhatsApp, eu vou chegar lá e vou direto no board. Não fico procurando onde é que está o board, por exemplo, da Gabriela, que vai estar aqui, porque eu sei que tem um nome já aqui. No da Gabriela aqui, por exemplo, só está faltando ter o ADM hashtag 03, tá? Então isso era uma coisa que era importante, assim, só uma questão de ordem aqui. Então deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui um board. Eu acho que... deixa eu ver aqui qual board que eu vou abrir. Não sei se eu acho que é do Matheus aqui. Eu vou abrir o do Matheus, que eu já dei uma olhada e eu acho que eu já coloquei esse lá. Então o Matheus aqui fez alguma coisa, mas eu não vou me fixar aqui nas atividades que ele já fez, não, tá? Então, o que ele tem aqui, ó, ele tem o plano dele, ele fez aqui, ele colocou os 5 anos e colocou 2 coisas aqui em cima, tá? Ele não desenvolveu nem o financeiro, nem o pessoal, e não desenvolveu os outros anos, tá bom? Então isso é o que uma boa parte de vocês já fez, outros não, mas não importa. O que importa é fazer a partir de agora, tá? Veja que quanto mais vocês tiverem feito, mais fácil, melhor vai ser definida a atividade hoje. Então vamos lá. Ó, eu coloquei aqui, ó, todo mundo, eu pedi autorização até a Diana que é aluna de Engenharia Civil e é do PET de Engenharia Civil, eu pedi a ela autorização para usar a atividade dela da atividade de inovação e empreendedorismo, que a gente usou isso para outra finalidade, para a abertura de uma empresa, e aqui a gente vai usar para um planejamento pessoal. Essa parte aí é a mesma atividade. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar e colar esse board que está aqui, tá? Um board como esse, e do mesmo jeito que ela escreveu aqui, ó, organizacional, trabalho em equipe, determinação, e escreveu aqui outras coisas que vocês vão ter no board de vocês, eu vou explicar o que é cada coluna dessa, o que é que vocês vão fazer em cada coisa dessa, tá? Então, o que é? Competência, tá? É uma forma que eu encontrei de definir competência, tá? Competência é habilidade, mais experiência e mais conhecimento que você tenha, certo? Então, esquece um pouquinho o plano agora, o objetivo, tá? Um pouquinho, entende só esse quadro. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão parar e pensar um pouco. Quais são as minhas 3 ou 4 maiores habilidades? Tá certo? Então, no caso da Diana, ela colocou aqui que ela tem uma habilidade boa organizacional, ela tem habilidade em trabalhar em equipe, é determinada, né? Tem o senso de liderança, habilidades de ensino e criatividade, tá? Ela colocou aqui, né, as 6 maiores habilidades que ela tem. Ela tem outras? Tem, mas eu pedi para eu limitei em 5 e vocês também vão ficar limitados em 5. Só que vocês ainda têm um detalhe a mais que tem relação com o objetivo que vocês vão pensar daqui a pouco. Quem quiser pode, de repente, me ouvindo e conseguir e já ir pensando nas habilidades, as melhores habilidades que vocês têm. E vão colocando, tá, num quadro como esse. Tá? Quem já sabe criar um quadro no board pode ir colocando post-it, ela colocou em texto aqui, mas pode colocar post-it que talvez até facilite na sequência. Então, habilidades, tá? Eu sei fazer algo. Então, pelos exemplos dela aqui, eu acho que vocês já entenderam. Vai ter dúvida na hora de fazer? Vai, mas aí pergunta. Experiências. Experiência é o quê? O que foi que eu já fiz, efetivamente? Aonde eu já trabalhei, alguma habilidade que eu já tenha tido, tá? Também os exemplos dela são autoexplicativos aqui, ó. Ela já foi
ela é membro do PET de Engenharia Civil, já organizou um simpósio, já foi professora voluntária, coordenação de movimento religioso, participação em time de vôlei durante 6 anos. Ou seja, tudo isso aí são experiências, tá? As experiências não necessariamente precisam ser experiências profissionais. São coisas que vocês já executaram, que vocês já realizaram, logo vocês têm experiência naquilo. Se alguém tem aí muita experiência em cursos de música ou de computador, ou o que for, de inglês, coloca a experiência que já teve, que já viveu. Tá? No caso aqui, curso não. No caso aqui, na verdade, experiências mesmo de vida. Tá? Evidentemente, as experiências que mais agregaram a vocês. Ela colocou aí também 3, 3, 6 e 1, 7, mas vocês podem colocar somente 2, somente 3, 4, né? Esse exercício, né, tem pessoas que param e pensam assim, eu nunca fiz nada. Beleza? É uma descoberta. Né? É uma descoberta. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, o exercício, ele ajuda muito também no autoconhecimento. Esse exercício aí. Tá? E o conhecimento, tá? É o conhecimento, veja que é diferente experiência. Experiência e habilidade é diferente de conhecimento. Conhecimento é o quê? Eu estudei algo e eu conheço sobre algo. Tá? Por exemplo, eu fiz doutorado em estruturas, mas, por exemplo, tem uma coisa que eu já estudei muito e eu tenho conhecimento sobre hoje, que é marketing digital. Como foi que eu estudei marketing digital? Eu fiz vários cursos online, li vários livros, então eu tenho conhecimento sobre isso hoje. Tá? Então, se vocês tiverem, claro, vale o conhecimento da universidade, do que vocês já fizeram, vale conhecimentos de qualquer curso que vocês já fizeram, já tenham feito, mas são coisas que vocês sabem, tá? Coisas que vocês sabem. Então, se cada um escrever pelo menos 3, tá? Já vai ser muito bom. Podem escrever 5, mas a gente depois vai de novo fazer aquele exercício, o exercício difícil da decisão, tá? É sempre muito difícil. Nessa primeira fase inicial, bota o que vier na cabeça e depois ordena. Depois eu vou pedir, ordenem o que é que você é melhor, tá? No caso dela aqui, ela já fez isso, tá? Qual foi a melhor habilidade, qual foi a melhor experiência, qual é o maior conhecimento, tá certo? Todos vocês vão fazer isso. Mas para que isso? Vamos agora para o próximo passo. Veja, vocês podem... Oi, pode falar. Pode falar. Só aproveitar que você está no meu board aí, que eu acho que quando teve essa transição aí entre as partes e tal, eu terminei perdendo acesso. Certo. Quando eu entro no link, eu fui até pelo histórico aqui para abrir o board e ele pede acesso novamente. Pelo mesmo e-mail. Certo, eu vou te dar acesso aqui. Esses probleminhas vão acontecer, mas esses probleminhas mais operacionais aqui, para a gente não atrapalhar a aula para todo mundo, a gente resolve daqui a pouco, Matheus. Beleza? Beleza. Segura a onda aí que eu chego já lá e mando o link e libero você aqui. Então, todo mundo entendeu, né, pessoal? Essa primeira etapa. Veja, mas vocês não estão fazendo isso aqui do nada. Tem uma razão de ser. O que é que vocês vão fazer agora? Depois disso, depois que fizerem isso. Mais uma vez, que às vezes também vocês se estressam um pouco assim, porque eu digo que é para fazer hoje, a gente está começando uma atividade agora, vocês vão ter a semana toda para fazer. Vão começar a fazer hoje sim. Tá? Eu primeiro estou explicando para que vocês para que não fique dúvida. Essa segunda parte aqui da descrição, ela fez lá, porque a atividade lá, eu pedi para que depois dessa parte, escrevesse um texto de 200 palavras que fosse o melhor texto que lhe representasse. Se você for mandar um texto para alguma empresa, para conseguir um emprego ou para qualquer coisa, se você for dar uma palestra em algum lugar, como é que você acha que você precisa ser apresentado? 200 palavras. Então, elas fizeram isso. Para vocês, isso não é necessário. Tá? Não é necessário. Então, eu estou colocando isso porque se alguém quiser fazer, também faz, mas não é necessário. Então, veja, depois desses 2 exercícios, o que eles fizeram lá em empreendedorismo foi o quê? Eu pedi que todos fizessem um currículo profissional num formato profissional como esse aqui. Então, ela fez o currículo dela, Diana, e todos os demais, dentro de um único board, fizeram os currículos. Cada um saiu praticamente da primeira e da segunda aula com um currículo profissional pronto. Tá? Já foi o resultado do projeto deles. O projeto de vocês é diferente, é sair daqui com um planejamento pronto. Tá? Um planejamento, de alguma forma, um planejamento para vocês tocarem a vida para frente. Tá? Então, no caso de vocês, o currículo não precisa. Esse texto aqui também não precisa. Não vou cobrar nada disso aqui. Eu coloquei só como uma forma assim, até de inspirar vocês a quem quiser fazer, faça. Tá? Se em algum momento for chegar lá e for fazer empreendedorismo comigo em outro momento, já vai estar com essa atividade feita.
Porque essa atividade ela vai ser recorrente, tá? E ela é uma atividade que vocês estão percebendo que claro que um currículo desse aqui, por exemplo, se alguém falar com ela hoje e pedir algum currículo, ela pode mandar esse, né? Que ela, vamos dizer assim, com essa forma, dessa forma ela não tinha até ter começado o curso de inovação e empreendedorismo. Agora ela tem, tá? E ela tem como? Ela colocou aí habilidades, experiência e conhecimento. Porque não adianta você chegar no currículo e sair jogando, porque isso, tem um curso daquilo, tem um curso. Não adianta, você pode ter milhares de cursos e não saber nada. Só fez o curso, tem um certificado. Na hora que você vai trabalhar, né, e a pessoa exige aquele conhecimento de vocês, você não tem, de repente você não tem. Por quê? Fez o curso só. Fez o curso, mas ou não aprendeu, ou já faz muito tempo que fez o curso, não lembra mais, vai ter que estudar de novo, enfim. Então, o que vale, na verdade, é o que vocês de fato fazem, conseguem fazer, tá? E isso é assim para todo mundo, para mim também é assim, tem coisas que eu sei fazer, tem coisas que eu não sei, então não adianta, e toda vez que a gente vai fazer alguma coisa que a gente não sabe, entra numa zona de estresse, mas eu não vou comentar sobre isso agora não, nas aulas lá na frente eu vou chegar, a gente vai comentar sobre isso, tá? Então a primeira parte eu acho que todo mundo entendeu, tá? Podem começar a fazer aí, mas podem, durante a semana, ir fazendo. Agora, gastem tempo pensando, perguntando às pessoas o que é que você acha que eu sou bom. Usem as armas que vocês tiverem para usar para fazer uma coisa boa. E vocês vão entender agora, né? Deixa eu avançar aqui nessa matriz, tá? Isso aqui é uma matriz, tá certo? Isso aqui é a matriz SWOT, tá? Que é o método, vamos dizer assim, de planejamento estratégico mais usado e mais clássico, assim, é o clássico no mundo, tá? Existem diversos outros métodos de planejamento. Todos eles têm uma inspiração na matriz SWOT. Todos eles têm, tá? Eu conheço vários outros. Na próxima aula eu vou mostrar alguns outros para vocês, mas eu preciso focar em um. Eu só quero um. Se vocês souberem um, depois, os outros métodos que alguém for apresentar para vocês, que vocês forem estudar, eu entendi. E o professor tinha razão, que todos são inspirados nesse, tá? Então, como é que funciona? O que é que eu já fiz lá, tá? O pessoal lá está fazendo, eu estou fazendo também uma mentoria com um grupo, né? E eles estão fazendo essa atividade na quarta-feira, de noite, e eles vão ter essa matriz preenchida, assim como vocês vão. Só que no caso deles não é a aula, é uma mentoria para um grupo de 11 pessoas, tá? Então, o que é que acontece? Tem 4, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo na tela, que existe 2 colunas e 2 linhas, tá? Então, aqui, em cima de mim aqui, tem forças e fraquezas. No primeiro slide eu falei de pontos fortes e pontos fracos. Forças e fraquezas são coisas internas. Por isso que tem ali, fatores internos, tem aqui em cima, fatores internos. Lá no outro, lá em cima, tem fatores externos, tá? Essa divisão, ela é muito importante. O que é interno e o que é externo, tá? Por quê? O que é interno, nós temos poder de resolver. Vou dar um exemplo, tá? Eu trabalho e eu conheço muito sobre tecnologia, tá? Então, é um fator interno, é uma coisa muito positiva que eu tenho. Eu tenho uma fraqueza, vamos dizer assim. Qual é uma fraqueza minha? Eu não falo inglês fluentemente. É um ponto fraco. Tá? Então, ou seja, e é meu. Essas 2 coisas são minhas. Sei muita tecnologia e não sei inglês fluentemente. Não falo fluentemente. Uma fraqueza e uma força. É interno. Eu tenho o poder de saber mais tecnologia ou até de não treinar muito mais tecnologia? Tenho. Eu posso resolver. Quem não sabe alguma coisa, por exemplo, eu não saber falar fluentemente inglês, eu posso fazer alguma coisa para falar? O que é que vocês acham? Posso, né? O que é que eu posso fazer para resolver esse problema, que é uma fraqueza minha, vamos dizer assim? O que é que eu posso fazer? Entrar em grupo de conversação. Você já está entrando numa ação específica que eu posso fazer. De fato,
assim, a grosso modo, você tem que dizer assim, você tem que treinar, você tem que estudar e você tem que falar. Se for, grupo de conversação, então você está me colocando uma ação específica de uma das coisas, das várias coisas que eu posso fazer para resolver uma fraqueza minha. Mas resumindo, o que é? Eu tenho poder de mudar. Tá certo? Então, força e fraqueza são fatores internos. E quando eu estou falando eu e estou dando meu exemplo pessoal, mas vocês fazendo um planejamento de uma empresa, tá? As forças internas e as fraquezas são internas à empresa. É interna à pessoa, se for um planejamento pessoal. É interna à empresa, se for um planejamento empresarial. Tá? Todo mundo entendeu essa parte aí, né? Vamos para fatores externos, tá? Todo fator externo, por exemplo, que é muito positivo, né, que na verdade é uma coisa que pode lhe colocar para frente, é uma oportunidade que você tem, é uma coisa que de repente ela é do mundo externo, você não tem poder sobre ela, mas de repente ela é uma oportunidade para você. Na verdade, ela é uma onda que você pode surfar. Foi você que gerou? Não. Mas você viu a oportunidade ali e foi. Tá? Um monte de gente, por incrível que pareça, para muitos a pandemia foi grande ameaça, né? E para todos, na verdade, foi uma grande ameaça de vida, de tudo mais. Em termos de negócio, de empresa, de tudo, de muitas outras coisas, foi o que foi ameaça para algumas pessoas foi oportunidade para outras. Por quê? Quem já havia investido, quem tem um negócio, que já havia investido em tecnologia, que já tinha um comércio eletrônico rodando, que já estava com sua lojinha pendurada na Amazon, no Mercado Livre, no Magazine Luiza, tá? No marketplace desse aí. O que foi que aconteceu? Surfou a onda. Por mais esquisito que seja, né? A pandemia, uma oportunidade, para muitos foi. Tá? Imagina, né? Por quê? Porque a pessoa percebeu que ali tinha uma oportunidade, ou seja, faz ações específicas para aquilo ali. Uma ameaça. Veja, o que pode ser oportunidade pode também ser ameaça. A pandemia é uma ameaça. Tá? Por exemplo, no objetivo para vocês se formarem, a pandemia foi uma ameaça. Por quê? Passou praticamente 6 meses, 8, quase um ano sem aula, teve o PLE, aí depois, aí voltou e agora a gente está na luta para isso. Ou seja, no objetivo, na direção do objetivo formar-se, apareceu uma ameaça. Mas teve algumas outras coisas que aconteceram na pandemia que para vocês pode ter sido uma oportunidade, tá? Para nós aqui, eu vou pegar um exemplo agora típico aqui do que está acontecendo agora. Por exemplo, eu nunca dei uma aula desse tipo aqui. Tá? Com a matriz SWOT assim aqui, abrindo a tela para lá, tela para cá, vocês fazendo atividade dentro de um board compartilhado na sala de aula, não dá. É uma ameaça, a gente não ter aula presencial, mas é uma grande oportunidade. Também. De quê? De aprender coisa nova. Então eu aproveitei a oportunidade para aprender coisa nova e dividir com vocês desse jeito aqui. Certo? Eu podia ter tomado outro tipo de atitude. Podia ter sido uma ameaça que me anulasse como professor. Tá? Por quê? Porque não tem habilidade? Então, é o que é. E acho que vocês entenderam a questão de ameaça, oportunidade, fatores, forças internas e forças externas. O Gabriel está fazendo uma... Desculpa aí, Gabriel, que você estou vendo aqui o chat agora. Professor, o escopo da disciplina também vai conter gestão / administração de empresas? Sim, sim. Na verdade, veja que eu estou fazendo paralelos aqui e eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou mostrar para vocês missão, visão, valores, planejamento estratégico empresarial também, tá? Então, é muito complexo, assim, a gente só tem 15 encontros, por isso que eu estou falando a vocês. Façam as atividades, tá? Que eu vou mostrar para vocês um planejamento estratégico de empresas durante o curso. Eu vou pegar um planejamento já feito, montado, e mostrar para vocês um planejamento estratégico pronto, de empresas. Responde aí, Gabriel. Responde. Maravilha. Tá? E um outro detalhe, tá? Vamos lá. Veja que as perguntas, elas são sempre boas, tá? Elas são sempre boas. O que eu estou ensinando aqui, se algum de vocês tiver uma empresa, tá?
e quiser aplicar essa mesma metodologia para a empresa de vocês, pode também. E eu corrijo o trabalho como sendo a correção do trabalho da empresa. Só que eu vou saber que é um planejamento estratégico de uma empresa ou de um empreendimento. Tá? A pergunta do Gabriel foi boa, porque eu até, por exemplo, eu gosto sempre de dar liberdade também para as pessoas da turma criarem um pouco e definir, de repente, o próprio trabalho da disciplina. Tá? Lá em empreendedorismo, é um projeto de uma empresa. Eles não vão fazer lá, por exemplo, análise SWOT, que é isso aqui que a gente está fazendo. Mas eu estou tentando ver como é que eu levo esse conhecimento daqui para lá, para eles fazerem o planejamento estratégico da empresa lá, usando matriz SWOT. Então, as 3 disciplinas que eu dou, administração, que é essa aqui, avaliação econômica de projetos administração, avaliação econômica de projetos e inovação e empreendedorismo. Elas 3 são correlatas, os assuntos são distintos, mas eles se complementam o tempo todo. Tá? Então, eu sei que tem gente que já fez a matéria comigo, tem gente em inovação e empreendedorismo. Quem está fazendo 2 matérias, eu acho que aqui tem o Matias, eu acho que o Matias está fazendo. Quem está fazendo as 2 matérias comigo em paralelo, isso é excelente. Tá? Isso é excelente, porque eu tô juntando as coisas. Por exemplo, se não me engano, é o Matias, não é isso, Matias? Não é você que está fazendo as 2 matérias. Tem mais alguém aqui, pessoal? Se tiver alguém mais fazendo as 2 matérias, pode falar aí no chat. Mas que eu tenha mapeado, era só o Matias. Mais alguém aí? Então veja, eu não dou esse assunto, Gabriel, lá em empreendedorismo, matriz SWOT, mas quem já fez a disciplina ou está fazendo, na hora de montar o projeto da empresa lá, vai usar o mesmo método. Tá? Então você veja como é importante, como as perguntas são importantes, né? Então, voltando um pouco mais, tá? Voltando aqui um pouco, eu vou voltar aqui no board do Miro, tá? Eu estou explicando, na verdade, a tarefa. Faltou falar uma coisa bem importante para vocês, tanto nesse contexto aqui, das habilidades, experiência e conhecimento, quanto nesse contexto aqui da matriz. Tá certo? Qual é a coisa importante que faltou? Tanto essa matriz, quanto as habilidades, experiências e conhecimentos, no caso específico da atividade que eu estou passando para vocês, ela precisa ser orientada ao objetivo. Orientada ao objetivo. Qual é o objetivo principal que cada um de vocês pegou? Tá? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, tá? Pegando também o caso aqui da Diana. Tá? Ela pode ter um projeto, ela pode ter colocado um objetivo para ela, que, por exemplo, a habilidade ensino não sirva para nada na direção daquele objetivo. Tá? Então, aquela habilidade específica, ela não vai estar bem ranqueada, ela ou não precisa entrar no quadro de habilidades, ou ela não vai estar muito bem ranqueada, ela não vai ficar em primeiro, segundo, terceiro. É importante colocar a maior habilidade que vai te levar para o objetivo. A maior experiência que você tem que vai te levar para o objetivo. Tá? O maior conhecimento que você tem que pode ser considerado naquele objetivo. Todo mundo entendeu, pessoal? Essa parte ela é bem importante. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, pegar aqui mais uma vez o meu caso. Né? Eu sou professor, eu dou aula há muitos anos já. Tá? Eu dou palestras e tudo, mas eu não sou um palestrante profissional, vamos dizer assim. E eu tenho outras habilidades, tá? Por exemplo, a habilidade de uso de tecnologia, como eu falei para vocês aqui. Vou pegar esses 2 casos. E vamos imaginar que eu tenha o objetivo, eu tenho um plano de me tornar um palestrante profissional. Tá? A habilidade, qual é a habilidade que eu tenho que é mais relevante? Saber falar, dar uma boa aula ou saber tecnologia? Dessas habilidades,
Qual é a mais relevante para eu me tornar um palestrante? A primeira. A segunda não vai fazer diferença no sentido do objetivo. Tá? Pode fazer alguma diferença? Pode. Eu posso preparar um material melhor, mas ela é menos importante na direção daquele objetivo. Tá? Então, é muito importante que na definição aqui de habilidade, experiência e conhecimento, vocês coloquem as coisas que são mais relevantes para o objetivo que vocês estão perseguindo. Tá certo? Para o objetivo específico. Agora, de novo, eu sempre vou ficar fazendo esse paralelo, CPF, CNPJ. No caso de uma empresa, a matriz SWOT é montada daquele jeito que eu já mostrei aqui embaixo, e as habilidades, elas passam a ser, tipo, coletivas. O que é que a empresa tem habilidade, o que é que ela sabe fazer? O que é que um determinado setor, se for o planejamento de um setor de uma empresa, o que é que aquele grupo, o que é que aquele pessoal sabe fazer? Então, uma empresa, ela também tem habilidades, ela também tem experiências passadas de outros projetos, de outros caminhos até o ponto B dela atual. E ela também tem conhecimento sobre muita coisa e tem um conhecimento que ela não vai ter. E se ela tiver um objetivo de atingir alguma meta, que é uma coisa que ela não tem conhecimento, que ela não tem experiência, que ela não tem habilidade, o que é que ela vai fazer para atingir a meta? Se você quer fazer alguma coisa dentro da empresa e dentro da empresa você não tem nem habilidade, nem experiência, nem conhecimento, o que é que vocês fariam se vocês fossem dono da empresa? Quais são as alternativas? Normalmente, quando a gente quer alguma coisa que a gente não tem nada disso, ou a gente precisa treinar ou a gente precisa aprender e treinar. Vale para a pessoa e vale para a empresa. Capacita a empresa para fazer o que ela não sabe fazer. Capacita as pessoas da empresa para eles fazerem o que eles não sabem fazer. Ou mesmo, qual é a outra alternativa, se não for internamente? Contrata alguém para fazer o que a gente não sabe. Então, normalmente, a gente só tem dois caminhos a seguir. Se precisa de alguma coisa num projeto específico e não sabe fazer, ou vai aprender e vai fazer, ou vai contratar alguém para fazer. Eu vou contratar ou eu vou chamar para ser sócio da minha empresa um cara que sabe fazer isso. Aí é outra questão. Aí tem a ver com o modelo de negócio, qual vai ser a relação. Então, mas para executar a atividade, você vai precisar de alguém. Né? Então, é por isso que, por exemplo, quando uma empresa adquire outra empresa, a gente tem um caso aí, né, do Magazine Luiza, por exemplo, que durante a pandemia adquiriu, se não me engano, 6 ou 7 outras startups. Por quê? Porque eles tinham uma empresa. Isso é um exemplo de coisas de empresa também. Eles tinham uma empresa que, quem lembra do Magazine Luiza 8, 10 anos atrás, era uma empresa eminentemente loja física. Não tinha nada virtual, nada. E, de repente, cresceram assustadoramente, né? E hoje, junto com o Mercado Livre e a Amazon, disputam assim a ferro e fogo o mercado e-commerce nacional. O que foi que eles fizeram para chegar nesse nível? Compraram uma série de startups que sabiam fazer o que eles não sabiam. Criaram um Luiza Labs e compraram uma série de startups de outras empresas, e aí eles passaram a atingir o objetivo que eles tinham, que era de ir para o comércio eletrônico. Tá? E hoje é uma das empresas que mais cresce, que tem ação na bolsa e que mais cresce. Tá? O que é um exemplo claro de uma empresa que, vamos dizer assim, não tinha cultura, não sabia fazer aquilo, mas que parou, fez um planejamento estratégico, disse: eu quero aquilo ali, mas eu não sei fazer, eu não tenho habilidade para isso, vamos construir o processo. E aí, o processo foi construído e a empresa está no nível que está hoje. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, quiser agregar mais valor que a aula, fique à vontade, tá? Então, acho que está claro aí a questão da habilidade, experiência e conhecimento, tá certo? Então, pessoal, voltando para a matriz, qual é a dica que eu dou? Tem algumas explicações aqui, eu não vou ler essas explicações, tá? Boa parte de vocês já estão com isso no board, tá?
Eu não vou ler a explicação que está aqui. Basicamente, eu já expliquei o que está escrito. Fatores internos, fatores externos. Tá? A única coisa que eu preciso falar aqui adicional, que eu não falei ainda, é esse post-it que está aqui. É isso que eu escrevi aqui. Ó. Nesta etapa de brainstorm é tempestade de ideias, né? Não há limites de post-it lá em cima nas habilidades. Eu coloquei, não há limites assim, mas vamos colocar 5 aí, 5, 6. Tá? Não há limites é para não colocar, para pensar livre, mas também não adianta deixar lá 10, 20, que não vai fazer muito sentido, tá? Em cada quadrante. Lá em cima, não é quadrante, né? É a coluna, mas aqui nos quadrantes vale também a mesma ideia. Faz o brainstorm lá em cima e traz aqui para baixo o que for mais relevante para o objetivo de vocês, tá? Voltar aqui, deixa eu voltar aqui. O que foi que eu fiz, ó? No caso específico da Diana, eu usei cores diferentes, vocês estão vendo aqui, ó. Tá aqui de branco, lilás e azul. Né? Eu peguei tudo que ela colocou aqui, tá? Eu peguei tudo que ela colocou aqui e basicamente eu transportei para um post-it lá embaixo. Só que as habilidades eu coloquei de branco, isso aqui eu coloquei, as experiências eu coloquei de lilás e o que está aqui, conhecimento, eu coloquei de azul. Tudo isso, percebam pessoal, eu estou facilitando o processo da montagem da matriz de SWOT com vocês. Eu estou facilitando como? Depois que vocês preencherem aquilo, vocês vão trazer tudo que vocês tiverem escrito lá em cima para esse cara aqui, para esse quadrante de forças internas. São as forças que vocês têm. Quem for fazer algum trabalho ligado direto à empresa, coloca aí as forças internas da empresa. Tá? Aquele trabalho lá de cima, aquela parte lá de cima, ajuda também muito aqui nas fraquezas. Quando a gente pensa naturalmente no que a gente tem, a gente pensa também no que a gente não tem. E aí a gente definiu, por exemplo, um objetivo, né? Vamos supor, vou pegar aqui o exemplo aí agora de novo, vou pegar o exemplo, eu já dei o exemplo do Magazine Luiza, vou dar o exemplo agora aqui meu de novo, né? Vamos supor que eu tenha definido, né? Que eu precise liderar uma empresa, que eu queira entrar e ser o CEO de uma empresa onde todo mundo fala inglês. Qual é a minha maior fraqueza? Eu já coloquei aqui. Então, fraqueza vai entrar aqui, porque essa é uma fraqueza relevante para o objetivo. Veja, a quantidade de fraquezas que eu tenho são inúmeras, que cada um de nós temos inúmeras. A quantidade de forças que a gente tem são algumas. Tá? É muito pouco, tudo que a gente sabe é muito pouco em relação ao que precisa do mundo. Tá? Fraqueza não, fraqueza a gente tem de sobra. Só que as fraquezas que precisam entrar aqui são as fraquezas mais relevantes que eu não tenho para aquele objetivo. Tá? Porque se eu coloco um objetivo desse, eu quero ser o CEO de uma multinacional, como é que eu quero ser o CEO da multinacional se eu não sei falar inglês fluentemente? Não dá. O que é que eu vou ter que fazer para? Estudar, treinar, passar um tempo fora. Enfim, tem uma série de ações que eu vou fazer para minimizar aquela fraqueza. Tá? Então, vocês vão ter aí a semana para fazer mais. Na verdade, essa atividade vai durar 15 dias a partir de hoje. Tá? Eu falei que vocês iam fazer aqui a atividade, mas a explicação dela está demorando, né? Mas eu acho que a construção vocês já devem estar fazendo, ou vocês vão fazer quando terminar a aula. Mas é importante que vocês entendam já o que é que estão fazendo e aonde vai dar o que você está fazendo. Tá? Então, vamos para lá. Oportunidades. Então, tem aí as oportunidades. O que é que, para o meu objetivo, quais são as grandes oportunidades que tem atualmente? Aí você tem que colocar aqui as oportunidades e as ameaças, tá? Professor, para que isso tudo? Para o seguinte, depois, quando vocês terminarem de preencher essas duas aqui, essas duas linhas aqui, e esses dois caras aqui de cima, né, vocês vão escrever. Aí aqui é uma adaptação que eu estou fazendo ao método SWOT para que a gente faça o primeiro exercício e depois a gente vai fazer
a contagem de pontos. Eu inverti um pouco para vocês pensarem primeiro, para depois a gente fazer uma contagem de pontos, que tem uma parte aqui que entra na matriz de SWOT, que ela é quantitativa. Tá? Mas eu quero que vocês façam agora, até a próxima semana, um exercício, uma análise de SWOT mais qualitativa. Tá? O que é que eu vou fazer? Vocês vão precisar, tá? O que é que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui são ações que vocês efetivamente vão fazer para atingir o plano. Professor? Pode falar. Desculpa, trabalhando. É que a Alexa tá tentando entrar, caiu. Aí eu acho que o senhor tem que permitir. Ela pediu para eu avisar. Tá. Foi mal, eu estava tão concentrado aqui que eu esqueci de olhar aqui pro... Desculpa, atrapalhando. Foi nada? Nada? Tem que ser, senão ela ia ficar fora da sala aqui. Valeu, obrigado, valeu. Então, pessoal, veja, eu coloquei aqui 8, tá? Mas 8 pode ser só 2, pode ser só 3. O que vocês precisam fazer é o exercício de fazer. O que é isso, tá? Por que que tá aqui? Por que que se chama matriz de SWOT? E por que tá aqui, tá? Veja, como é que a gente define qual a ação que a gente vai fazer para atingir o objetivo, tá? Aqui tem... Eu não coloquei aqui nenhuma oportunidade, né? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui... Eu vou colocar uma oportunidade genérica aqui para uma coisa qualquer, né? Para a gente não perder muito tempo. Retorno às atividades, vamos dizer assim, presenciais. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Presenciais. Oportunidades para o objetivo, tá? Então, o que é que vai se fazer? Essa parte aqui da matriz é uma matriz onde a gente diz que a gente vai ter uma ação ofensiva. Por que que são ações ofensivas? Ofensivas não é de ofender. Ofensivas é, vamos dizer assim, agressivas no sentido de conseguir o nosso objetivo. A gente vai tentar escrever uma ação aqui, tá? Que potencialize uma grande força que eu tenho com uma grande oportunidade que está acontecendo agora. Tá? Vou pegar aqui um outro exemplo. Eu falei de palestrante, né? Mas vamos pegar um exemplo de uma coisa que realmente eu estou fazendo. Vamos lá. Eu sou professor, né? Eu tenho como habilidade, vamos dizer assim, falar bem. Tá? Então eu tenho a habilidade de falar bem. E tem aí o retorno das atividades presenciais. Tá? O retorno às atividades presenciais, ele pode entrar para mim como uma oportunidade ou ele pode entrar como uma ameaça também. Por quê? Quando eu for dar aula presencial, como é que eu vou dar uma aula dessa aqui? Então, num sentido seria ameaça, no outro seria oportunidade. Mas aqui, para preencher essas ações, o que é que eu estou fazendo? Vamos dizer assim, se eu falo bem, tá? Vai ter o retorno nas atividades presenciais e eu quero me tornar um palestrante, tá? Eu tenho uma grande oportunidade, né? Agora, qual é uma ação que eu posso fazer? Vou colocar aqui uma ação. Veja, essas ações aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui no miro, aqui no bolho do Matheus aqui. Veja, toda ação de um plano de ação, necessariamente ela vai começar com um verbo, tá? Um verbo. Mandar, fazer, jogar, trocar, partir, viajar. Por quê? É ação. Não é intenção de algo, não. É ação. Então, por isso que a gente vai escrever uma coisa. Eu vou escrever aqui uma coisa que eu vou fazer, né, agora, porque potencializa o meu... É uma ação que eu posso fazer agora se eu quisesse me tornar um palestrante. Tá? O que é que eu vou fazer aqui? Enviar... Vou botar aqui. Enviar... Deixa eu colocar aqui, botar outra cor, porque vocês não estão enxergando nada aí, né? Vou colocar aqui branco. Tá? Vou dar um zoom aqui. Enviar o link, enviar o meu currículo vitae e os links para minha
para minhas palestras na internet. Para 3 empresas. Tá? Veja, por que essa atividade foi definida? Ela não saiu da minha cabeça de qualquer jeito. Eu não inventei a atividade. Peguei aqui uma das várias forças que eu tenho aqui, como eu estou pegando aqui as forças até da Diana, como se fosse minha, né? Peguei uma aqui de falar bem, e a oportunidade que eu listei, e eu disse, não, cruzando essa força com essa oportunidade, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer é essa aqui, é essa ação aqui, ó. Uma ação clara, explícita, onde eu estou unindo a minha grande força com uma grande oportunidade que vai surgir para o meu objetivo, que no caso aqui específico que eu coloquei foi me tornar um palestrante. Pessoal, todo mundo entendeu aí? Tá ficando alguma dúvida? Se quiserem fazer pergunta, façam. Abrir o microfone, abram, tá? Então, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, alguma sugestão? Por favor, falem, assim, que é meio ruim, assim, ficar dando aula sem estar olhando para ninguém, né? Só por nomezinhos aqui de vocês aqui na minha tela. Pode falar, Isabela. Esse modelo das SWOT e das outras, a gente pega como para colocar no nosso board? Excelente pergunta. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou agora, é até bom porque todo mundo vai fazer isso aí. Ó, eu vou dar aqui um Ctrl C, tá? Ó, Ctrl C. Eu vou aqui fazer uma operação agora um pouquinho mais arriscada. Ó, tá aqui o Matheus, deixa eu fazer o seguinte, vou fazer logout aqui nessa conta. Fazendo logout nessa conta aqui, que é a minha conta paga, né? E agora eu estou entrando na conta que é educacional, a 0800. Entrei aqui. Deve estar eu acho que eu vou conseguir trazer para cá. Então aqui, ó, deixa eu pegar aqui a administração. Alana, quem perguntou foi Isabela, né? Isabela, deixa eu ver aqui se o board está aparecendo aqui, viu, Isabela? Eu vou colocar aqui, ó, eu tenho como procurar aqui, Isabela. Aliás, errei aqui, Isabela. Ó, administração Isabela Dantas. Então, tá abrindo aqui o board, tá abrindo aqui o board. Aí, o que é que eu vou fazer agora aqui? Vou pegar aqui. Não foi eu que perguntei, mas pode botar no meu board. Pronto. Então, eu achei que tinha sido você, Isabela Souza. Foi Isabela Souza que perguntou, né? Eu perguntei. Pronto. Eu acho que... Então eu que... Foi eu da missão. Peraí, que o Matias também está querendo permissão aqui, porque cai a internet e volta aí. Eu preciso liberar essa permissão, não consegui ainda aqui. Pronto, ó, eu trouxe aqui para o quadro para Isabela Dantas aqui esse modelo, tá certo? Todo mundo entendeu, pessoal? Aqui. Como trazer para o seu board. Eu vou fazer agora o seguinte aqui. Eu copiei e colei porque eu tenho acesso, né? Então, eu vou fazer agora... deixa eu ver aqui. Vou fazer agora o seguinte. Eu vou criar aqui... Espera aí que eu coloquei por cima. Eu coloquei aqui, ó. Tenho que tirar porque eu coloquei por cima do mapa mental dela, tá? Então, ela vai fazer lá em cima as ações, vai definir um objetivo e depois ela vai vir aqui para baixo e fazer o que tem que ser feito aqui embaixo, tá? E eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou voltar para os boards centrais, tá? Eu vou criar um board para dar acesso a todos vocês. Deixa eu colocar aqui. Não vou pegar nenhum template. Vou colocar aqui modelo, atividade. Deixa eu fazer aqui o que eu orientei vocês a fazerem, né? ADM 03, modelo, atividade 02. Tá? Envie um convite para do board para o time. Pode editar. Todo mundo vai poder editar aqui nesse board. Todo mundo entra lá e pode copiar e colar. Deixa eu colocar aqui agora, ó.
Não, ele... Peraí, ele trouxe alguma coisa errada para cá. Copiou e colou uma coisa errada. Deixa eu voltar lá. Acho que Isabela Dantas foi... Porque você pegou o link para... é verdade. Eu fiz um copy. Isso. Foi mal aqui. Vou pegar aqui de volta, né? Opa. Não, aqui não é isso não. Isso aqui. Ô, professor, mas ele já fez isso em alguns dos boards da gente, né? Porque no meu, por exemplo, quando eu entrei hoje, já estava com... Exato. Eu fiz nos que eu consegui acessar, o que estava mais fácil para acessar aqui. Entendeu? Não, mas acesso a esse board que você está usando. Acho que naquela vez que deu problema que eu matei. Aí eu tive que criar outro mesmo. Mas eu ainda não compartilhei com você. Tá, mas não tem problema. Vocês compartilham durante a semana comigo. Tá? Empreendedorismo eu consegui todo mundo. Então, veja, a atividade que a gente está fazendo, vocês vão me entregar tudo daqui a 15 dias. Tá certo? O que é importante? Definir agora o board que eu e vocês vamos trabalhar. O board, no caso de vocês, individual. Porque à medida que vocês forem fazendo, eu vou vendo. Se vocês tiverem dúvida, vocês fazem assim, vai lá no board que eu estou com dúvida no lugar tal. Ou vocês me marcam, e eu vou dar um exemplo aqui de como é que marca a pessoa, tá? Como é que marca dentro do board, tá? Então aqui, ó, aqui está o modelo, tá certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Esse arquivo de modelo eu vou compartilhar. Foi isso que eu fiz errado da outra vez, né? Eu copiei aqui antes de fazer a cópia. Então, eu vou colocar aqui para ver se vocês acessam, tá? Lá no nosso chat aqui, ó. No chat tem um link. Clica aí nesse link, vê se vem todo mundo para cá. Tá aqui no bate-papo, tá o... Professor, por exemplo, eu já estou com isso no meu board, eu não preciso... Não tem nenhuma alteração, não, né? Não tem nenhuma... Zero alterações. Nenhuma alteração, exatamente igual. Eu copiei no seu board antes de começar a aula. Exatamente antes. Tá bom. Tá certo? Então tá bem explicativo, né? Eu acho que com essa aula que eu dei hoje, eu acho que ficou ainda mais claro, né? Se alguém tiver dúvida, não deixem passar as dúvidas, tá? Eu estou fazendo algumas coisas, pessoal, bem interessantes para aumentar, inclusive, a minha produtividade. E produtividade é um assunto que a gente vai tratar nas próximas aulas. Eu inverti um pouquinho até a ordem do curso, para colocar vocês logo para trabalhar, para fazer esse trabalho aqui. O que é que acontece? Eu uso no meu dia a dia algumas técnicas de produtividade, como eu já falei, eu cheguei a falar na primeira e segunda aula. O que é que eu estou fazendo? Em todas as matérias, tá? Todo mundo que me manda uma dúvida pelo WhatsApp, por áudio que seja, por e-mail, por qualquer coisa, eu estou pegando aquela dúvida, eu vejo se a dúvida é uma dúvida que é mais específica da pessoa, ou se é uma dúvida recorrente de outros semestres, se é uma dúvida que eu acho que é muito relevante, como foi, por exemplo, essa dúvida da Isabela, tá? Como foi também a dúvida do Gabriel aqui. Essa dúvida do Gabriel, todo mundo me pergunta isso quando eu começo a dar o curso de administração. Ou seja, essas dúvidas, eu vou escrever um texto lá na plataforma, dizendo assim, já esclarecendo essas dúvidas. O que é? São aquelas perguntas frequentemente, perguntas que são feitas frequentemente, né? Então, eu estou colocando isso nos 3 cursos, e o curso de administração do ano que vem vai acessar a mesma plataforma, que é aquela plataforma que vocês estão acessando, e lá já vai ter uma série de dúvidas que foram dos semestres passados, e isso vai acabar sendo cumulativo, tá? Para evitar, veja que isso é gestão, para evitar que eu fique repetindo, tirando a mesma dúvida, às vezes na mesma turma de 5, 6, 7 pessoas. Porque quando algum de vocês me manda dúvida hoje sobre alguma coisa, ao invés de responder especificamente cada um, eu primeiro mando o link, e depois que eu mando o link, se não entendeu, aí eu respondo. Tá? Teve até uma pessoa, não sei qual foi a disciplina, que perguntou, eita, Seton, eu faltei a aula, dá para me explicar o trabalho? Eu disse, do vídeo que está na plataforma, tem a explicação toda, e na descrição, que também está na plataforma, tem a explicação toda. Ou seja, se você fizer tudo isso, e você ainda tiver dúvida, você vai me procurar, e eu vou lhe explicar detalhadamente aqui pelo WhatsApp, por áudio, por onde for. Então, entendam que eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo de
de dia a dia, operacional, vamos dizer assim, né? Não é uma ação estratégica, é até uma ação estratégica para mim, para que sobre tempo para mim lá na frente, mas ela é uma ação operacional agora. Isso resolve e melhora a minha vida amanhã. Porque eu já estou mandando o link para pessoas que tiveram dúvida, a pessoa vai lá, olha, porra, beleza. Então vocês estão, né, também com uma boa oportunidade agora. Por quê? No meu caso, eu estou gravando todas as aulas, vocês podem assistir tudo de novo depois, tá? E isso é uma coisa, gente, que é muito interessante, é muito importante. É como eu falei para vocês, assim, eu fiz vários cursos online, tá? Vocês, por exemplo, vão fazer essa atividade agora. Aparentemente entenderam? Sim, aparentemente entenderam. Na hora que vão fazer, começam a surgir as dúvidas. Não adianta, por exemplo, fazer um curso, de qualquer curso que seja, faz o curso, não pratica, tá? E não vai aprender como quem pratica. Vocês sabem disso, porque cálculo é assim, física é assim, a administração também é assim. Quem fizer o esforço de fazer essa atividade, vai ter dúvidas e vai trazer dúvidas para mim que não consegue sequer enxergar agora. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático, bem típico aqui. Duas coisas que eu estou aprendendo a fazer. Uma, eu estou aprendendo a fazer site no WordPress e outra é esse Miro que está aqui na minha frente agora. Tá? Agora, eu assisti os tutoriais do Miro há um mês. Se eu voltar agora nos tutoriais e eu for assistir de novo os tutoriais, possibilidade de que eu absorva muito mais é muito maior. Por quê? Eu tive a prática. Eu fui praticar, eu já me ferrei. Eu tentei compartilhar um board, compartilhei com todo mundo. Eu não consegui acessar o board de todo mundo de inovação e empreendedorismo. Eu tive que pedir para eles compartilharem 2 vezes. Ou seja, eu agora já tenho a prática. Eu já tive a prática. Então, é por isso que eu estou insistindo para vocês, né, que, pô, melhor que eu der a aula para vocês assim, vocês mergulharem nessa atividade aí, é o que vai fazer vocês aprenderem a disciplina. E eu vou mais longe, tá? A pergunta que tem relação com a pergunta que o Gabriel me fez. A partir do momento que vocês definam um plano de ação, que vocês executem aquele plano de ação com execução diária e planejamento e metas, parando a cada 15 dias para avaliar se estão indo, se fizeram, se estão atingindo aquelas metas. Gente, a diferença disso para uma administração empresarial é zero. É zero, porque é a mesma coisa, planejamento estratégico, é execução, é ver se atingiu a meta, atingiu, não atingiu, corrige. Corrige como? Claro, numa empresa vamos dizer assim, é muito mais complexo, porque envolve muito mais pessoas, mas a técnica, a lógica do processo, o processo em si é semelhante. Então, eu inclusive aproveitei, né? Eu fiz alguns cursos de gestão empresarial. E quando eu fui fazer coachings, com 2 coachings muito bons que eu trabalhei, quando ele começou a me explicar, eu disse, isso aí é gestão. Isso aí é gestão. Isso aí é a mesma coisa que se faz em empresa. Então, é a administração de CPF, CNPJ. Tá certo? Então, isso é outro recado assim, bem importante e relevante para o processo. Pessoal, todo mundo conseguiu acesso aqui, né? Esse link eu vou colocar também lá na plataforma, na descrição da plataforma, para a gente poder encerrar aqui, que já estou passando aqui do meu tempo. Deixa eu agora fechar aqui e voltar para a minha tela principal, para a gente encerrar a aula, né? Que já passou aqui do tempo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou agora. Acabou que vocês nem conseguiram operacionalizar a atividade agora, mas eu acho que está bem claro assim, o que vocês precisam fazer pelos próximos 15 dias, tá? Voltando para cá agora, deixa eu voltar para cá, pronto, enfim. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida ainda? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, né? Eu sei que o tempo já passou e eu vou entrar em outra aula daqui a pouco. Mas se ficou alguma dúvida, podem ir para o meu WhatsApp e mandar as informações por onde quiserem, tá? E todo mundo, por favor, se dediquem um pouco hoje a fazer o compartilhamento do board comigo. Todo mundo que compartilhar comigo, eu vou fazer um comentário lá no board dizendo assim, ok, estou vendo, estou tendo acesso ao board, tá?
Se eu não fizer esse link, vocês podem colocar, a gente fez isso no grupo do WhatsApp, lá com a turma de empreendedorismo. Eu fui, marquei todo mundo, não precisam colocar mensagem lá agora. Eu vou dar aula agora até 5h30. Depois disso eu vou parar e vou para os boards. Aí eu vou começar, pessoal, vou começar a marcar vocês nos boards que já foram compartilhados comigo. E aí, quem não tiver recebido o board compartilhado, vai no grupo do WhatsApp e diz, Setão, não recebi e eu preciso compartilhar o board com você. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por mais uma aula. E aí, na próxima semana a gente se encontra. Tá? Um abraço.